E agora nós vamos entrar no programa espacial de mentira. De verdade? De mentira. De mentira. Mas, enfim. Rui, no dia 4/7, o portal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, divulgou o edital para a aquisição de seu novo supercomputador em uma licitação que prevê participação de empresas nacionais e estrangeiras. Uhum. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 30 de julho. Foi, inclusive, você que me enviou essa notícia, né? Foi. E, de acordo com a nota do portal, o INPE, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um órgão discutível, divulgou na quarta-feira 3 o edital e o termo de referência para aquisição do sistema de supercomputação e armazenamento de dados de alta performance. A aquisição contempla entrega, operacionalização, transferência de conhecimento das tecnologias utilizadas, documentação e garantia de solução adquirida. Piada. Mas, enfim, tá aí, Rui. Duda, empresa nacional... Não tem, né? Não tem. A não ser subsidiária de uma multinacional. De alguma empresa estrangeira. Isso. Pode ser uma empresa que tenha uma representação no Brasil. Empresa nacional... IBM, a IBM do Brasil, por exemplo. Sim, pode ser. Certo, Duda? Mas, então, assim, por que não tem? Porque o Brasil não investe em tecnologia de computação. Isso é estratégico. Existe uma grande corrida mundial para se ter supercomputadores. Duda, o INPE é algo que funciona em muitos aspectos. O INPE é reconhecido internacionalmente. A previsão climática do INPE, certo? E dos outros institutos, né? Esse supercomputador é para fazer rodar modelos matemáticos extremamente complexos de clima terrestre, de clima espacial, certo? Para rodar também sistemas que checam informações, né? Processam informações satelitais e cruzam essas informações, sistemas pesados como o DETER, como o PRODES, etc. e tal, que precisam de grande desempenho, porque lidam com grande quantidade de informações, certo? E, assim, é importante e é necessário ter esse supercomputador. A gente lembra que ainda na gestão do Marcos Pontes, o INPE disse que o seu Tupã, que era o antigo supercomputador, estava parando porque não tinha mais como manter aquele supercomputador, não tinha tido investimentos, não tinha sido substituído. Arranjaram naquela época, em cima da hora recurso, fizeram um arranjo de meia boca lá para fazer o computador voltar a funcionar. E agora, pouco tempo depois, o INPE está tendo que fazer agora um edital para aí sim trocar o computador e botar um computador de verdade. Então arranjaram uma solução meia boca para calar, porque quando chegou aquela notícia, Marcos Pontes não gosta de aparecer em notícia negativa, né? Ele tem que aparecer sempre mais bonito, sorrindo na foto. Então, o que acontece? Ele correu atrás, arranjou, não sei o que e tal, fez um meia boca, calou. Mas agora que está tendo a solução definitiva para esse edital, certo? O Raul Carlos deu aqui uma sugestão, Rui. Já pensou a Multilaser ou Positivo entrando nesse edital? Vai ser um supercomputador equivalente à época da Apollo. São empresas nacionais que tentam, né? Raul, é difícil, viu? É difícil, porque você ser empresário no Brasil não é fácil. Você tem um sócio gastador chamado governo, certo? Eu falo isso por experiência, porque eu tive que abrir uma startup para participar de um projeto de subvenção econômica. Eu já botei muito dinheiro meu, certo? Só por causa da burocracia, certo? Tem uma taxa de TIV, taxa de visita, uma taxa que a prefeitura cobra, certo? Para dizer que vistoriou o local da empresa. Nós trabalhamos no escritório, né? Nós temos um escritório coworking, é o nosso endereço, mas a gente tem que pagar a taxa. Nunca a prefeitura apareceu lá, a gente foi chamado pela secretária do coworking lá, pela equipe de administrativa,
para ir lá, porque a prefeitura de Salvador foi lá fazer a inspeção do imóvel, a inspeção das mesas, das baias que a gente contratou lá, para saber se está seguro ou não está seguro, etc. Tal. Nunca, mas eles cobram imposto. Então, assim, e ainda tem os outros impostos. Então, assim, ser empresário no Brasil, você está falando de empresas nacionais, certo? Eu entendi o que você quis falar, mas ser empresário no Brasil é uma luta, porque esse dinheiro é para manter um monte de... Empresário sério, viu, gente? Deixar claro, empresário sério. Empresário vagabundo, não. Entendeu? Então, mas até o vagabundo, só que o vagabundo tem um sócio no governo e tem alguém dentro lá do governo que ele paga para não cobrar. Mas é isso aí, certo? E, Duda, eu queria falar aqui um pouquinho sobre esses supercomputadores. Existem supercomputadores, Duda, eu quero compartilhar aqui a tela de um levantamentozinho rápido que eu fiz. Me permita aqui, sobre supercomputadores. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Deixa eu ver como apresentar, compartilhar a tela. Cadê você, cidadão? Vou botar a tela cheia. Vou compartilhar e vou dar um Alt Tab aqui. Duda, eu fiz um levantamento agora sobre os 10 supercomputadores comercializados no mundo, no mercado atual, MFLOPS, milhões de operações de ponto flutuante por segundo. É uma unidade de medida. É quantos cálculos de ponto flutuante. Ponto flutuante, você tem números inteiros, né? O número inteiro ele não tem casa decimal. O ponto flutuante é justamente para calcular operações de números que tem casas decimais aí, não sei quantas casas após a vírgula e tal. Então, quando você considera cálculos de pontos flutuantes, você está trabalhando com números reais, certo? Números reais. Infinitamente grandes para próximo de zero, pela esquerda ou pela direita, é infinitamente grande para próximo, entendendo a infinito, né? Para mais e para menos, certo? Então, MFLOP significa milhões de operações de ponto flutuante por segundo. E aí, você tem aqui a lista, ó. Eu peguei aqui, ó, esse computador aqui japonês, que é um computador comercial, né? É fabricado pela Riken, né? O Fugaku, provavelmente, né? É do Japão, certo? Ele processa 442 milhões de cálculos de ponto flutuante por segundo. Aí tem o Summit, do Oak Ridge National Laboratory dos Estados Unidos. Tá, beleza. Aí tem os custos deles aqui, ó, para vocês terem ideia dos mais potentes do mundo. Estes são computadores que foram desenvolvidos por empresas da área de supercomputação e que são comercializados no mundo. Você pode não, nem eu, nem você, ninguém, pessoa física, consegue comprar uma máquina dessa. Só em grandes institutos, empresas, grandes corporações ou governos, tá? Então tem os custos deles aqui, ó, de desenvolvimento e o custo de manutenção, o custo de aquisição, ó. Tem a quantidade de cálculos, tem o custo de desenvolvimento, construção, implantação e o custo anual para manter esses equipamentos. Eu fiz essa pesquisa aqui. Estes daqui da lista são os que são comercializáveis, certo? Então aqui você tem computador de 94 milhões de dólares a computadores de 1 trilhão de dólares. Imagino. Certo? Interessante que nessa sua lista aí, se eu vi bem, não tem nenhum IBM, né? Não tem. Não tem. Mas aí você tem agora os computadores, supercomputadores, que os países, os governos desenvolvem para projetos estratégicos, para garantir geração de números de criptografia que não vão permitir ser quebrada. Criptografia, certo? Para defesa, para cálculos, simulações de explosões nucleares, simulação de cenários de guerra, simulação de
voo de aeronave de combate, simulação de submarinos, de comportamento, de fluidos, assim, simulações de problemas que são de modelagem computacional extremamente complexa e de alto custo de processamento. E aí tem aqueles os 3 primeiros são americanos e os 3 últimos. Então, estes são os supercomputadores não comercializáveis. Eles são construídos a dedo para determinadas instituições e para países. Vocês têm aqui, ó, o El Capitan, né? Aqui, ó, dos Estados Unidos, você tem o Aurora. Aí você vai vendo, ó, certo? Você tem aí Finlândia, tal, Espanha e por aí vai, certo? Existem alguns outros que são segredo. Eu fiz uma pesquisa básica, certo? Então, aqui só para a gente ter ordens de grandeza desses computadores que não são comercializados, tá certo? Duda, desculpe ter feito aqui esse adendo, mas só para ilustrar quanto custa um supercomputador de qualidade no mundo, né? Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!